Começando a nossa gravação, nossa aula, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de revisão de administração geral. Eu separei umas questões que eu acredito que têm grande probabilidade de serem cobradas na tua prova. Então você tem que estar preparado, tem que estudar da maneira adequada e para isso a gente vai começar com algumas questões de acordo com o grau de dificuldade que eu acredito que a tua banca vai colocar no dia da tua prova. Falta pouquíssimo tempo, vamos lá, vamos conversar sobre essa questão, sobre essa banca, vamos dar uma olhada. Primeira questão hoje que eu trago para você é a questão do ciclo PDCA. Ela fala o seguinte: a etapa que se segue ao uso do PDCA, após terem sido feitas mudanças em processo administrativo de emissão e controle de documentos, tornando-as sistematizadas, é: opção A, uma nova etapa de planejamento em outro projeto ou no mesmo. Opção B, a etapa de checagem avaliando o aproveitamento do planejado e realizado. Opção C, a comunicação a ser feita em rede sobre melhoria de procedimentos. E a letra D, a etapa de inovação de forma a incrementar a produtividade. Então a questão fala sobre o ciclo PDCA. Flávio, eu não lembro o que é o ciclo PDCA direito, não tem problema. O que vai ser isso aqui? Se é cíclico, ou seja, eu começo no P, depois eu vou para o D, depois para o C, para o A. Quando chega no A, eu dou prosseguimento àquele processo. Então, se eu dou prosseguimento àquele processo, eu sempre, PDCA, depois do A vem o P. PDCA, depois do A vem o P. É cíclico, você vai sempre fazendo essa rodinha. É lógico que de repente você não está lembrando de fato o que é o ciclo PDCA, mas eu vou te ajudar a lembrar, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Isso é o ciclo PDCA. E aí eu tenho plan de planejar, do de fazer, C de check, checar e action de agir. E aí o que você vai saber disso? O que eu faço no plan? Localizar problema, estabelecer plano de ação. O que eu faço no do? Execução do plano, colocar em prática. C, checar, verificar atingimento de meta e acompanhar indicadores. E o A é uma ação corretiva no caso de insucesso, ou seja, você fez o processo, quando chegou lá você se deparou com insucesso, você não foi bem sucedido. E a questão fala pra gente o seguinte: Flávio, o que acontece? Ele fala, depois que termina o ciclo, o que acontece? E ele te dá algumas opções, vamos dar uma olhada nisso? Uma questão bem legal, o ciclo é o... Deixa eu liberar nossa canetinha aqui. Isso, o ciclo é o PDCA. Volta para cá. Isto. O ciclo é o PDCA. Deixa eu liberar só a caneta, que não foi. Isto. Deixa eu ver se a caneta está liberada. Tá. O ciclo aqui, é o PDCA. Já que eu estou falando de ciclo PDCA, eu sei que ele fala o seguinte, após terem sido feitas mudanças, a mudança eu faço aonde? No A, você aprendeu, eu tenho o P, o D, o C, o A. O A é o action, que é a parte de agir corretivamente. Se eu estou agindo corretivamente, automaticamente eu posso falar para você o quê? Nessa ação corretiva, agir corretivamente, eu posso falar aqui, foi feitas as mudanças em processo administrativo de emissão e controle de documentos, tornando-as sistematizadas. O que acontece depois? Ele quer a etapa que segue. A etapa que segue é a letra P. Onde é que eu vou achar a letra P? Uma nova etapa de planejamento em outro projeto ou no mesmo. A letra B. A etapa de checagem? Não, porque o check, ele está aqui, Aqui é o check. Então, se eu já fiz as mudanças eu não volto para o check. O check só se fosse no D, no do, no fazer, na ação e não da correção. Então, não pode ser o check. Então, tá fora. A letra C fala para a gente a comunicação a ser feita em rede. Nada a ver. E a letra D, etapa de inovação. Também nada a ver. O nosso gabarito ficou sendo a nossa letra A. Primeira questão, letra A, fala sobre planejamento. Tranquilo? Pegou? Fluiu? Ficou alguma dúvida? Eu espero que não, tá? Eu espero que você tenha entendido como é que a banca pode cobrar essa questão e como é que teve uma pegadinha ali. Se você conhece o ciclo, você mata a questão muito rápido. Mas quando ele fala após terem sido feitos, você pensa, Flávio, o que vem depois? O que vem depois? O que vem depois do C, do check? Agir corretivamente. O que vem depois do A? É o P, de um novo planejamento. Beleza? Tranquilo? Vamos embora para a questão para a gente fazer mais uma.
Existem diversas teorias sobre motivação. Uma delas é a primeira das teorias de motivação, relacionadas com o processo motivacional. Tem como base a comparação que comumente as pessoas fazem a respeito de suas contribuições à organização e de suas recompensas recebidas em relação às recompensas dos outros. Trata-se da teoria. Aí eu tenho as opções das necessidades adquiridas de McClelland, da expectância de Vroom, da hierarquia da necessidade de Maslow ou da equidade de Adams. Eu vou te explicar todas elas, tá? Vou te explicar todas elas, vamos dar uma olhada em cada uma delas agora. A primeira é essa aqui, teoria das necessidades adquiridas de McClelland. Aí você fala assim, Flávio, Mac o quê? McClelland, não é McDonald's. É a teoria das necessidades adquiridas. E tem um macete para isso aqui, tá? Tá vendo aqui, ó, esse MC? O macete que eu uso, eu falo assim, MC canta rap. Rap, Flávio, o que é isso? Ó? Realização, afiliação e poder. Então, toda vez que você ouvir falar nessa teoria, você lembra o seguinte, ó, MC canta rap. Fechou? Tranquilo? Fácil? Show de bola. Aí fala o seguinte, qual é a necessidade de McClelland? São três. Poder, que é a necessidade de controlar pessoas dentro do ambiente institucional e, portanto, muito requerida no papel de liderança. Realização, que é o que torna a pessoa competitiva e a impulsiona a buscar novos objetivos e a se aprimorar. E a afiliação, a necessidade de ter boas relações interpessoais e é pré-requisito para o trabalho em equipe. E aí você deve falar assim, ah, Flávio, então não é essa a questão. Não, esse não é o gabarito, com certeza. Esse não é o nosso gabarito. E o que você tem que saber a esse respeito, em relação ao gabarito, para você ver? Quando ele fala de necessidades adquiridas, eu tenho três pessoas ali, certo? Quem tem necessidade de poder agora, não necessariamente vai ter necessidade de poder no futuro. Isso é relativo. Portanto, quando alguém vai promover para uma questão de liderança, para ocupar um cargo de gestor na equipe, nem sempre, por exemplo, eu vou botar na equipe de vendas para ser um novo gerente de vendas. Nem sempre o melhor vendedor vai ser o cara que tem que ser escolhido, a pessoa que tem que ser escolhida para ocupar aquela posição. Por que eu estou te falando isso? Porque, às vezes, ele é muito bom vendedor, porque é a necessidade que ele tem de realização e não de poder. Tem uma outra pessoa que não é tão boa vendedora quanto ele, mas é bom, mas não é tão boa vendedora. E aí o que essa pessoa faz? Ela vai lá e, ela tem necessidade de poder. Você, como gestor, identificou isso, promove ela gerente. Parece incoerente, mas não é. É você identificar a necessidade de cada um. Porque o que acontece muitas vezes é você pegar, por exemplo, um excelente vendedor, colocar como gerente e ele fala, poxa, nem gostei, posso voltar a ser vendedor? Porque era o que ele queria fazer e tá tudo certo. E necessidade de afiliação, necessidade de fazer amigos, beleza? Vamos voltar lá para a nossa questão. Teoria da expectância ou expectativa de Victor Vroom. Essa teoria diz o seguinte, a motivação para produzir é a função de valência, instrumentalidade ou expectativa. Qual o macete disso aqui? Vroom é mó véi. Como assim, Flávio? Vroom é mó véi? É. Vroom é mó véi. Porque Victor Vroom, ele fala que a motivação é resultado da valência, da expectativa e da instrumentalidade. Vroom é mó véi. Então, o que é a valência? É o valor atribuído ao resultado advindo de cada alternativa. É o valor que você atribui. A instrumentalidade é a percepção de que a obtenção de cada resultado está ligada a uma compensação. E a expectativa é a expectativa de poder obter cada resultado. Ah, Flávio, como assim? Eu não entendi. Se você estudar para a prova, você tem expectativa de ser aprovado, de ser aprovada? Sim. Já que eu tenho essa expectativa, eu vou colocar uma força, vou empregar uma força para que isso aconteça. Essa força é chamada de instrumentalidade. E quanto maior for o valor atribuído à recompensa, maior vai ser a força que eu vou colocar. Então, se eu acredito que aquele cargo, aquela função, aquela atividade, ela vai conseguir mudar a minha vida de uma maneira incrível, eu automaticamente falo assim, cara, eu não tenho por que não pensar nisso. Eu vou colocar mais força, vou estudar mais, sábado, domingo, feriado, tudo. Por quê? Porque eu acho que eu tenho chance de passar a expectativa. E eu sei o quanto essa aprovação, essa nomeação, essa posse vai mudar a minha vida. Se eu sei isso, fechou, não tenho dor de cabeça. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, continuando aqui a explicação.
Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow é a que mais cai em provas de concurso. Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Na pirâmide de Maslow, adaptada ao mundo corporativo. Então, quando eu falo de Maslow, eu falo de necessidades, seguindo de baixo para cima. Necessidades básicas de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de autorrealização. Flávio, quer dizer então que fome, sede e sexo é necessidade básica? É. Por exemplo, um plano de saúde, um vale-refeição, um ambiente seguro para trabalhar é uma necessidade de segurança, assim como o próprio emprego em si. O aspecto social tem interação com outros membros, que é fazer amigos, conversar, ter um diálogo. A estima é o feedback de performance, reconhecimento transparente, promoção, aumento salarial e empoderamento. E o desenvolvimento pessoal, cursos e palestras, eu falo de autorrealização. E por último, vamos falar da teoria da equidade de Adams, que é a nossa opção D. Aí eu tenho equidade, inequidade negativa e inequidade positiva. E aí como é que funciona? Como é que eu faço o meu balanço e a comparação com os outros? Eu pego as minhas recompensas e as minhas contribuições e vejo se elas estão iguais à contribuição dos outros e à recompensa dos outros. Agora, esse símbolo aqui é matemático, ó, menor, e aqui é maior, beleza? Como é que Adams fala? Deixa eu voltar para a questão lá, e aí eu vou voltar a tela para mim para a gente poder conversar. Como é que Adams fala sobre isso, só para você entender. Ele verifica se, por exemplo, eu chego todo dia no horário do trabalho, cumpro todas as minhas tarefas que são atribuídas, entrego o meu resultado e não falto. Eu tenho outro colega de trabalho que é do mesmo cargo que eu. Ele não vai ao trabalho, quando vai chega atrasado, sai mais cedo, sempre inventa algum problema, o trabalho dele sempre acaba sobrando para mim, e no final das contas ele recebe o mesmo tratamento que eu, e ele recebe também o mesmo salário que eu. Eu tenho equidade aí? Não, eu tenho inequidade negativa. Por quê? Porque eu percebo que o meu esforço não está sendo valorizado comparando com outro colega de trabalho. Agora, quando é que eu tenho inequidade positiva? Que tem uma diferença positiva. Quando nessa situação o meu contra-cheque vem maior e o dele vem descontado. Ou seja, inequidade positiva. E quando é que tem equidade? Quando pessoas que entregam os mesmos resultados, a mesma dedicação, têm o mesmo empenho, têm as mesmas recompensas. Aí eu tenho equidade. Fechado? Tranquilo? Então vamos para a nossa questão para descobrir qual é o gabarito. O gabarito da questão, quando ele fala, aí já ficou mais fácil de você matar, né? Eu conversando com você agora ficou mais fácil de você matar a questão. O gabarito é a nossa letra D, tá? O gabarito é a nossa letra D. Por quê? Ele fala, uma delas é a primeira teoria de motivação relacionada com o processo motivacional. Tem como base comparação de quê? Comparação. Comumente, pessoas fazem a respeito das contribuições à organização e suas recompensas. Contribuição e recompensa. Olha aqui, gritando Adams. Em relação às contribuições e recompensas dos outros. Logo, quando ele fala isso, ele está falando teoria de Adams, beleza? Stacey Adams. Vamos à próxima questãozinha. Coloquei essa teoria aqui só para te ajudar, entendeu? Para que você não tenha dúvida numa questão de prova que cobre os outros temas aí. Legal? Fechado? Essa questão que eu vou colocar agora também é uma questão muito boa. É uma questão que eu, Flávio, acredito que tem grande probabilidade de ser cobrada na tua prova, de cair, e talvez você fosse errar. Agora, a partir dessa revisão, você não erra nunca mais, de jeito maneira. Tá proibido! Tá proibida de errar. Legal? Então vamos embora, dar uma olhada nessa questão aí. Qual a teoria da liderança situacional defende que quanto mais maduro o seguidor, menos intenso deve ser o uso da autoridade pelo líder e mais intensa a orientação para o relacionamento. E inversamente, quanto mais imaturo o seguidor, mais intensa no uso da autoridade com menor ênfase no relacionamento. E eu tenho o modelo de Hersey e Blanchard, modelo de Fielder, modelo de Tannenbaum e Schmidt e a grade gerencial, o grid gerencial de Blake e Moulton, tá? Então aqui, detalhe, vamos dar uma olhada na questão, tá? Analisar o enunciado da questão. Ele quer saber qual a teoria situacional, ou seja, eu estou falando aqui de situacional, eu falo de contingencial.
Contingente. Não vou nem botar aqui o restante. Vou botar aqui. Contingencial. Defende que quanto mais maduro o seguidor, menos intenso deve ser o uso da autoridade pelo líder e mais intensa a orientação para o relacionamento. E é inversamente proporcional. Isso está falando o quê? De grau de maturidade. E eu separei algumas, todas elas aqui, para a gente poder bater um papo. Primeiro modelo de Hersey e Blanchard. Diz o seguinte. Essa figura aí, vamos analisar ela. Eu tenho aqui um comportamento diretivo e eu tenho um comportamento de apoio. Detalhe, aqui eu tenho no nosso eixo alto e no nosso outro eixo, falando XY, alto também. E aqui é baixo para os dois. Divididos em E1, E2, E3 e E4. Vamos começar do E1. O E1 ele diz assim: comportamento de alto grau de direção e baixo grau de apoio. Você percebe que o apoio está no baixo, ó. O apoio está no baixo. Já quando a gente fala de direção, ele está no alto. Eu chamo isso de E1. Qual é o foco aqui? Direção. Quando é que eu vou me preocupar em treinamento? Quando tanto o apoio for alto, quanto o comportamento diretivo for alto. E então tem comportamento de alto grau de direção e alto grau de apoio. O que eu vou fazer? Treinar. Quando é que eu vou ter foco no apoio? Quando o comportamento diretivo for baixo e o comportamento de apoio for alto. Então, comportamento de alto grau de apoio e baixo grau de direção. Já quando é que eu vou pensar na delegação? Quando tudo for baixo, comportamento de apoio baixo, comportamento diretivo baixo. Aí eu penso em delegação, chamo isso de E4. Beleza? Vamos à próxima. Modelo de Fieldler. Diz assim, modelo contingencial de Fieldler. Ele fala assim, em relação líder-membros, relação estrutura de tarefa e relação de poder de posição do líder. Poder de posição do líder. Que dá como resultado os chamados estilos de liderança. Então, Flávio, a relação do líder e os membros, se ela for boa, eu vou dar o número 1, ou vou dar o número 2, ou 3, ou 4. Agora, se ela for menos boa, eu dou 5. Se ela for menos boa, eu dou 6, 7 ou 8. O que vai mudar nisso aqui? Que eu tenho T, ó, que é o estilo de liderança orientado para a tarefa, e o outro orientado para as relações, que pode aparecer na tua prova como orientado para pessoas. Então, o modelo de Fielder, ele vai tratar especificamente disso. Se a direção que está sendo ali feita, ela é orientada para a tarefa ou para as pessoas. Ele vai trabalhar com esse olhar, tá? Vamos ver a próxima. Modelo de Tandem-Mal e Schmidt, contínuo de liderança. Liderança centralizada no chefe ou liderança centralizada nos subordinados. Flávio, como assim? Não entendi. Não tem problema. Se você não entendeu, eu estou aqui para te explicar e você vai entender tudo sobre isso. Como é que vai funcionar esse modelo? Ele vai trabalhar com o modelo olhando o seguinte, se quanto maior for o grau que ele vai dar de liberdade para os subordinados, mais centrada vai ser essa liderança nos subordinados. Lembrando que o contrário é verdadeiro. Quanto menor for a liberdade atribuída a cada subordinado da equipe, mais centralizada no chefe, e é esse que você vê na nossa figura. Centralizada no chefe ou centralizada nos subordinados. O gestor toma a decisão única e comunica, centralizada no chefe. O gestor vende sua decisão no chefe. Aí ele começa, ó, apresenta ideias, apresenta sujeito a alteração, já começa a mudar, ó. O gestor apresenta o problema e recebe sugestões. O gestor permite que os subordinados funcionem dentro dos limites. E aí você vai passando nesse olhar. E a teoria do grid gerencial ou da grade gerencial de Blake Moulton tá na tela para você se você nunca ouviu falar. Essa teoria é bem legal, tá? É bem legal. E aí eu tenho a preocupação com a produção embaixo
E aqui a preocupação com as pessoas. Como é que funciona isso? De 1 a 9. Tá vendo aqui, ó? De baixo para cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pro lado eu tenho a mesma coisa. Então, quando ele bota aqui estilo 1.9, se tá aqui é porque esse 9 está sendo relacionado às pessoas. E esse 1 está sendo relacionado à produção, às tarefas. Tá? Que está aqui embaixo. O que quer dizer isso? Nesse modelo aqui do grid gerencial, a atenção focada nas necessidades das pessoas, pois relações satisfatórias conduzem uma atmosfera confortável e um ritmo de trabalho cordial. Vamos para o oposto, 9.1. Se tem 9.1 aqui, eu sei que aqui o foco é na operação, o foco é na tarefa, não nas pessoas. Na pessoa aqui, ó, o número é 1, beleza? Nas pessoas, o número 1, porque está aqui embaixo, ó, tá nessa linha, nessa direção. O 9.9 é quando tem foco tanto nas pessoas quanto na tarefa. O 5.5 é quando o foco é dividido, metade pessoa, metade tarefa, metade operação. E 1.1 é quando o foco nem é nas pessoas, nem é na tarefa. Você consegue ver isso aqui mais explicadinho, tá? E aí, a que tipo de liderança isso teria uma relação? Show de bola? Então vem para cá para a gente fazer nessa questão. Diz assim, qual a teoria situacional que defende que quanto mais maduro o seguidor, menos intenso deve ser o uso da autoridade pelo líder e mais centrada. E aí diz, inversamente, quanto mais imaturo o seguidor, mais intensidade no uso da autoridade, com menor ênfase no relacionamento. Então aqui eu tenho a palavra relacionamento, tá? E eu tenho a palavra tarefa, autoridade, que ele fala que deve ser o uso da autoridade pelo líder. E orientação para o relacionamento. Orientação para o relacionamento. Quem é que fala orientação para o relacionamento aqui, ó? O foco está aqui, ó. Grid gerencial, que são pessoas e produção. Então, eu falo do grau de maturidade da liderança. Por exemplo, grau mínimo de esforço do líder, tanto para a tarefa quanto para as pessoas. Por quê? Porque aqui a posição é 1.1. Se fosse 9.9, eu tinha alto foco em tarefa e alto foco em pessoas. Pessoas no sentido de relacionamento, beleza? Relacionamento, porque aqui fala, ó, produz as relações satisfatórias. Show de bola? Beleza? Então vamos marcar o nosso gabarito? Vem pra cá, vem. Grade gerencial ou grid gerencial de Blake e Moulton. Vamos à próxima questão. Na repartição, há um servidor que sempre se coloca como detentor da única e melhor forma de realizar a gestão. Em contrapartida, há outro que considera que sempre há mais de um modo de alcançar a determinado objetivo. Este último modo de enxergar as questões organizacionais é um dos preceitos trazidos pela teoria. Opção A, estruturalista, dos sistemas, das relações, ou contingencial. E aí você fala assim, Flávio, ele está dizendo que tem duas situações. Tem um que acha que só o jeito dele é que funciona. E tem o segundo, ele quer que você foque no segundo. Que ele fala que não tem o jeito certo. Toda vez que a questão fala assim, é relativo, depende, é variável, não falar que é absoluto, ele está falando da teoria contingencial. Nosso gabarito, letra D, pode marcar. Contingencial. Beleza, tranquilo, até aqui zero dúvidas mesmo. Mais importante é isso. A penúltima questão é uma questão um pouquinho mais difícil, uma questão mais chata. Essa questão aqui é uma questão que não te exigia muito. Ele falou da estruturalista, e você pensa, putz, mas na estruturalista, como é que eu vou matar isso? Eu vou até dar um bisu para você sobre a teoria estruturalista antes da gente finalizar, tá? Deixa eu jogar lá para você aqui na tela e a gente vai ver isso aqui, olha só. Principais teorias da administração. E aí eu tenho, quando o enfoque é nas tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia. Legal? E aí, nesse cenário, o que a gente tem? Se o foco é nas tarefas, ele está falando da administração científica e tem como característica a ORT, que é a racionalização do trabalho no nível operacional, que é chamada de organização racional
do trabalho. Já na teoria clássica e na teoria neoclássica, assim como teoria da burocracia e teoria estruturalista, todas elas têm foco na estrutura. A estruturalista ela é uma organização formal e informal e análise tanto dentro quanto fora da organização. Eu tenho também teoria das relações humanas, que foca nas pessoas, teoria do comportamento organizacional, o estilo de administração, teoria das decisões, teoria da estruturalista, que também tem foco no ambiente, por isso que tem análise intra-organizacional e ambiental, e assim também possui uma abordagem de sistema aberto. A teoria contingencial, que é do ambiente, análise ambiental, imperativo ambiental, abordagem de sistema aberto, legal? E aí a gente tem a administração tecnológica, que é o chamado imperativo tecnológico, na teoria contingencial. Essa questão é uma questão bem tranquila, mas tem uma pegadinha e eu vou te mostrar o que a banca fez, tá? O que a banca fez para tentar te induzir ao erro. Vem comigo para a gente aprender um pouquinho mais como é que a gente resolve esse tipo de questão. Bora lá. Diz assim, ó, Rogério era um líder voltado para a execução de tarefas e o alcance de resultados. Mantinha uma distância dos colaboradores. Ou seja, de cara já está dizendo que o Rogério fazia o quê? Deixa eu liberar nossa canetinha aqui. De cara ele já está dizendo para a gente isso, ó. Rogério é um líder voltado para a execução de tarefas. Então aqui eu tinha um foco 100% em tarefas. Ele fala assim, mantinha uma distância dos colaboradores, optando por resolver todos os problemas individualmente. Após mudanças na estrutura organizacional, ou seja, a estrutura da organização mudou. Assumiu a função de diretor. Aí ele foi para um cargo acima. Aí diz assim, e refletindo sobre a atuação com a equipe de trabalho, percebeu a necessidade de mudar seu comportamento. Adotou uma postura mais voltada para a delegação e para a valorização da equipe nos modos da operação. Então ele percebeu essa mudança, então ele percebeu a necessidade de mudar o comportamento. Adotou uma postura mais voltada para a delegação e para a valorização da equipe nos modos da operação da organização, o que torna o poder decisório descentralizado e desenvolve processos de trabalho mais eficientes. Observa-se assim a preocupação de Rogério com a construção de um estilo de liderança. E aí, que estilo de liderança é esse que Rogério está se referindo, que Rogério está construindo? Liberal, contingencial, carismático ou participativo? Aí você fala assim, Flávio, eu acho que isso aí é contingencial, porque eu estudei, e lá quando eu estudei a teoria falava assim, o líder contingencial é o líder que vai verificar o grau de maturidade da equipe, e aí ele, por exemplo, ele não tem nada de certo, nada de absoluto, tudo é relativo, então ele vai poder mudar. Aí eu falo pra você, não. Vai, Flávio, por quê? Não é isso não? Não, o que você falou tá certo, mas a questão não pede isso. Como assim a questão não pede isso? A questão não pede isso. O que a questão pede? Só para você entender. A questão deixa bem claro e fala o seguinte, não foi ele que quis mudar. Não foi ele que viu a necessidade. A organização mudou. Ele foi promovido, virou diretor. Ele era líder, ele virou diretor. Ele foi promovido e falou, agora não vou ter um foco tanto nas tarefas não. Agora eu vou mudar, porque a empresa mudou e eu vou mudar. Mas ele não vai ficar mudando de acordo com a forma como a situação se apresentar. O que seria uma liderança contingencial. Seria situacional, depende da forma como a situação se apresenta. Depende do grau de maturidade dos liderados. Não é isso que ele está falando não. O que ele está dizendo é outra coisa. Ele está dizendo o seguinte, a partir de agora eu vou ser um líder mais participativo. O meu foco é ser um líder participativo, é só isso, mais nada. Logo, o nosso gabarito ficou sendo a nossa letra D. Pode marcar aí, letra D é o nosso gabarito, tá? Já até passei para a próxima, pulei duas, volta aqui, isso. Rotinas administrativas, mais uma questãozinha, tá? Rotinas administrativas são processos que contribuem para a atividade proposta pela empresa e que acontecem de forma centralizada, sistemática, imprevista ou minuciosa. Quando eu falo de rotina administrativa, eu estou falando de um sistema, o gabarito é letra B. A rotina, volta para cá, que tu tá passando com muita pressa. Isso. A rotina administrativa
Ela é um sistema, porque um sistema é o quê? É um conjunto de partes interdependentes e interrelacionadas que vão produzir um resultado específico. Eu coloco em sequência, então eu crio uma rotina. Não erra isso, pelo amor de Deus. Não vai errar isso de jeito nenhum. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora fazer mais uma questão. Troca e vamos embora. Olha a próxima. Para Kunz, 2003, o planejamento constitui um processo complexo e abrangente, possui dimensões e características próprias, implica filosofia e políticas definidas e é direcionado por princípios gerais específicos. Dois princípios do planejamento, aí a questão já começa a se direcionar. Você tem que ter essa maldade na hora de fazer a questão. Dos princípios do planejamento, aquele que se caracteriza pela influência generalizada em todas as atividades da organização, provocando modificações ao princípio de função de precedência, função de eficiência, função de abrangência ou contribuição de objetivos. Aí você pensa assim, Flávio, isso é a mínima ideia do que é isso. O que essa banca está querendo dizer? Eu não entendi nada. Você estudou princípios do planejamento? Não, né? Entenda, acontece. Mas vem cá que agora você vai ver o princípio do planejamento e você não vai errar isso de jeito nenhum. Olha aqui. Princípio da precedência, princípio da contribuição aos objetivos, universalidade, maior eficiência. Volta para cá, ele está muito sensível essa tela. Maior eficiência, eficácia e efetividade. Quando eu falo sobre isso, estou dizendo o seguinte, olha, o princípio do planejamento, segundo Djalma de Oliveira, o princípio da precedência fala assim, sem o planejamento não há base para a organização e controle. O planejamento é o alicerce sobre o qual operam as demais funções administrativas. O que é o princípio da contribuição dos objetivos? O planejamento deve visar sempre aos objetivos máximos da empresa. No processo de planejamento, deve-se hierarquizar os objetivos estabelecidos. O planejamento é a universalidade. O planejamento pode provocar uma série de modificações na característica e atividade da empresa e maior eficiência, eficácia e efetividade defende que o planejamento deve procurar maximizar os resultados e minimizar as eficiências. Volta para a questão e vamos trocar aqui para a gente ver. Quando ele fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte, olha, deixa eu marcar aqui, aquele que se caracteriza pela influência generalizada, volta para cá, generalizada em todas as atividades de organização, provocando modificações, é o princípio da... Aí você tem, função de precedência significa que o planejamento vem primeiro, tá? Agora, quando ele fala provoca modificações no todo, eu já sei que ele está falando para mim sobre abrangência, tá? Se provoca modificações no todo, ele está falando sobre abrangência. Você consegue ver? A gente fala aqui precedência, contribuição de objetivos, universalidade e maior eficiência. Flávio, abrangência não está aí porque está no nosso material, porque está na questão, ok? Os outros, o conceito já está aqui, universalidade, tá vendo? A gente fala para provocar uma série de modificações em toda a empresa, isso aqui é o chamado de abrangência. Beleza, volta para cá. Show? Precedência, o planejamento vem primeiro. Volta para mim que eu vou te explicar isso aqui rapidinho. Precedência, o planejamento vem primeiro. Não tem planejamento, organização, direção e controle? Então, o planejamento vem primeiro. Eficiência, vai falar de fazer melhor, de conseguir a melhor forma de fazer. A abrangência, a universalidade, ou seja, todos estão ali. E a contribuição de objetivos é hierarquizar os objetivos e o que mais contribuir, ele vem primeiro. Fechado? Vamos fazer mais uma questão então. Troca na tela e vamos embora. Entre as mais variadas ferramentas utilizadas no processo de planejamento estratégico, existe aquela que compatibiliza a análise dos pontos fortes e fracos com as oportunidades e ameaças. Tal ferramenta denomina-se, ou seja, qual é o nome que eu tenho para essa ferramenta? De ponto forte, ó, ponto forte e fraco, com oportunidades e ameaças. Ele está falando do que a gente chama de matriz fofa ou SWOT. Flávio, nunca vi isso. Gabarito e letra D, nunca vi isso. Deixa eu voltar para cá. Nunca vi isso. Eu vou te explicar como é que funciona essa análise SWOT, só para você entender. A matriz SWOT ou análise SWOT, ela é bem tranquila. Ela vai separar entre SWOT em inglês, tá? Traduzindo em português seria matriz fofa.
força, oportunidade, fraqueza e ameaça. E aí eu falo que o ambiente interno é aquele ambiente controlável. Então, o controlável é tudo o que está dentro. Então, eu posso falar de força e fraqueza. Aquela matéria que você tem maior facilidade, que você consegue aprender mais, é a sua força. Beleza? Aquela matéria que você tem maior dificuldade, ela vai ser chamada de sua fraqueza. Mas você consegue controlar, consegue estudar isso, consegue melhorar, consegue evoluir. Agora, a oportunidade, por exemplo, o governo federal agora falou que vão sair mais 10 mil vagas no concurso X. E aí você fala assim, poxa, no meu concurso vai ter... Isso é uma oportunidade. Você controla isso? Não, mas você pode se aproveitar dessa oportunidade. Beleza? Já a ameaça é o governo falar, por exemplo, estão suspensos pelos próximos 2 anos concurso público no Brasil. Você, eita, como é que você controla isso? Não controla. Isso é uma ameaça, ok? Então eu tenho força, fraqueza, oportunidade e ameaça, que é a análise SWOT. É essa análise dos pontos fortes e pontos fracos. Portanto, o nosso gabarito ficou sendo a nossa letra D. Vamos para a próxima. O que caracteriza estrutura organizacional do tipo matricial? Essa aí eu acho que vai vir na tua prova, hein? Essa aí eu acho que vai vir na sua prova. Aquela questãozinha difícil que você fala assim, caraca, como é que eu vou matar essa questão, Flávio? Tranquilo. O que caracteriza? Letra A composição heterogênea da equipe com especialistas para desempenhar tarefas específicas. Letra B, a delegação de autoridade e responsabilidade às equipes que se tornam autônomas e autossuficientes para decidir o rumo do trabalho. Letra C, a combinação de formas de departamentalização que permite romper com o conceito de unidade de comando e desenvolver habilidades específicas e gerais andando na vertical, sentido funcional, e também na horizontal, sentido da divisão. Ou letra D, a combinação de órgãos de linha diretamente relacionados aos objetivos vitais da empresa e de órgãos de staff que apoiam os primeiros. E aí você deve se perguntar assim, caraca, Flávio, como é que eu vou entender isso aí? Como é que eu vou saber isso aí? Eu falo, cara, isso aí é bem tranquilo, eu vou te explicar o que é uma organização matricial, tá? Quando eu falo de organização matricial, eu falo da junção, do hibridismo, tá? Da junção de 2 tipos de estruturas. Então tem uma estrutura no sentido vertical e uma estrutura no sentido horizontal. Essa no sentido vertical, geralmente ela vai ter uma característica mais funcional, ou seja, mais para uma função, tipo RH, finanças, marketing, logística. E na horizontal eu vou ter geralmente uma por divisão ou uma por projetos, ou seja, um funcionário que tiver alocado no departamento RH, por exemplo, ao mesmo tempo que ele está no RH, ele trabalha numa divisão, ou ele trabalha num projeto, ele está alocado temporariamente naquele projeto. Isso faz com que a empresa consiga aproveitar melhor os seus colaboradores e ao mesmo tempo, ela consegue ter uma economia de custo. Beleza, tranquilo? Portanto, qual é o nosso gabarito? É a letra C, o gabarito aqui, ó. Deixa eu jogar a caneta para funcionar aqui, tá certinha, tá? Show, então. Letra C, a combinação de formas de departamentalização que permite romper com o centro de unidade, desenvolver habilidades específicas andando na vertical e também na horizontal. Beleza? Tranquilo? Gabarito letra C. Gabarito é letra C. Vamos à próxima questão. A próxima questão ela fala sobre o BSC, sobre o Balance Scorecard. E aí você deve se perguntar assim, Flávio, o que é esse BSC? Ou seja, esse balanceamento de indicadores. O que de fato é um balanceamento de indicadores? O que é o BSC? Como isso funciona? Para você entender isso, você tem que pensar o seguinte. O BSC ele vai apresentar indicadores que vão servir para melhorar o desempenho organizacional. Esses indicadores que vão melhorar esse desempenho organizacional, eles vão simplesmente estabelecer uma certa hierarquia e uma forma de análise. Ou seja, o que é importante para a empresa analisar segundo o BSC? Indicadores financeiros, indicadores de clientes, indicadores de processo interno e de aprendizado e crescimento. E como é que a empresa implementa isso? Ela vai implementar de baixo para cima e ela vai analisar de cima para baixo. Por quê? De baixo para cima. Primeiro ela vai lá e paga um curso, ela faz uma capacitação para os seus colaboradores. Esses colaboradores são capacitados, que eles estão no aprendizado e crescimento, automaticamente, quando eles estão aprendendo ali, eles vão mudar a forma deles de pensar sobre determinado aspecto, sobre determinado projeto ou processo de trabalho da sua organização. E aí eles vão melhorar
tá? O processo que está sendo feito, ou seja, processos internos eles vão modificar. Esse processo interno sendo feito da melhor forma vai gerar uma satisfação maior para o seu cliente. E o cliente automaticamente vai virar defensor da sua marca, vai comprar mais, vai ser fiel à sua empresa e vai dar mais lucro para a tua organização. Deu mais lucro, indicador financeiro aqui em cima, o primeiro a ser analisado é o financeiro. Deu mais lucro, você reinveste em aprendizado e crescimento. Ou seja, sem aprendizado, sem crescimento, a empresa vai quebrar. É basicamente isso que o BSC fala. Vamos para a questão, dar uma olhada nisso para a gente entender. O Balance Scorecard é limitado à perspectiva financeira. Eu já sei que está errado, certo? Já sei que está errado, porque ele fala aqui que é limitado, e ele não é limitado. Letra B, não leve em conta a retenção de clientes. Errado, leve em conta. Voltar para cá, aí diz assim, leve em conta a perspectiva de aprendizado, que envolve inovação, acho que eu sei onde está mudando, que envolve inovação de produtos e negócios. Beleza, certinha. Essa aqui não é, separa claramente a causa e efeito no tempo, não. Portanto, nosso gabarito é a nossa letra C. Beleza? Balance Scorecard, bem explicadinho na nossa letra C. Vamos à próxima. Quanto aos conceitos de eficiência e eficácia, esse todo mundo erra. Para tudo, olha para cá, porque esse todo mundo erra. Eficiência, eficácia e efetividade. A pessoa cisma de errar isso, toda a prova cai e a maioria das vezes a pessoa erra do mesmo jeito. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não faça isso e a pessoa está errando a mesma questão. Não pode, cara. Não tem como você errar isso. Legal? Tranquilo? Então deixa-me te explicar. E aí fala o seguinte, eficiência e eficácia. Eficiência está relacionada a melhor uso dos processos, tá? Melhor uso dos recursos disponíveis na sua organização. Eficiência. Eficácia é resultado. Estudar da maneira adequada, usar a melhor técnica de estudo, eficiência. Conseguir passar na prova, eficácia. E efetividade é o impacto produzido pelo resultado. Quanto aquela aprovação, aquela nomeação, aquela posse mudou na tua vida? Ih, Flávio, comprei um carro, comprei uma casa, me mudei, fiz um mestrado, consegui fazer um mestrado público. Isso aí eu vou chamar de efetividade, que é o impacto produzido pelo resultado, pela tua aprovação. Não erra isso, pelo amor de Deus, não erra não. Aí ele fala, são sinônimos? Não, porque eu já falei que não são sinônimos. Então vamos trocar aqui, ó. Não são sinônimos. Eficiência se refere a atingimento de metas. Não, aqui é eficácia, porque meta é resultado. Meta e objetivo é resultado. Então aqui é eficácia. C. Uso racional dos recursos aumenta a eficácia. E letra D. Eficiência está relacionada com a razão entre insumos e produtos. Uso racional dos recursos aumenta a eficácia ou aumenta a eficiência? Eficiência, logo não pode ser. E a letra D diz assim, a eficiência está relacionada com a razão entre insumos e produtos. Só pode ser a nossa letra D, para você não errar isso aí. Só pode ser a nossa letra D, tá? Não erra isso, pelo amor de Deus. Tem uma galera que erra isso assim. Toda hora. Vou jogar a próxima na tela para você poder ver. E já vai fazendo aí. Vou corrigir, hein? Bora? A função da administração que estabelece os objetivos da empresa e por quais caminhos chegará até ele. Quando fala que estabelece os objetivos da empresa, você não tem o que pensar, é só planejamento. Flávio, por quê? Cada uma das funções administrativas, seja planejamento, organização, direção, controle, tem uma finalidade, tem uma característica. Existem palavras principais para isso. Então, estabelecimento de objetivos, estabelecimento de metas, estabelecimento de quais caminhos fazer para chegar lá, criação de missão, visão, valores, é tudo planejamento. Se fosse organização, a questão falaria assim, sobre definir a estrutura organizacional, definir a hierarquia de autoridade, a linha de comunicação, tudo relacionado a um organograma, tá? Dividir o trabalho está no organograma também. Se fosse execução, liderança, motivação, comunicação, era a direção. Se fosse monitoramento, controle, análise de erros, correção de erros, isso aí seria
A avaliação de desempenho seria a função de controle. Logo, não é isso que está pedindo. O que a questão deixa bem claro para a gente é estabelece os objetivos da empresa e quais caminhos chegará lá. Aí, filho, fecha o caixão e vai embora. Fica tranquilo quanto a isso, tá? Então, vamos para a próxima. Ao relacionarmos os modelos de Maslow e Herzberg sobre motivação, tem que ser questão legal, tá? Uma questão boa para cair na tua prova. O que é o modelo de Maslow? Hierarquia da necessidade de Maslow. O que é o modelo de Herzberg? Teoria bifatorial de Herzberg ou teoria dos dois fatores. Mas, Flávio, como é que eu entendo isso? Teoria dos dois fatores, bifatorial, como é que é isso? Ele fala que existem fatores que são ligados à motivação e fatores ligados à higiene. Entendeu? Já Maslow fala diferente. Maslow diz o seguinte: eu vou criar uma hierarquia das necessidades, que são segurança, primeiro lá embaixo, necessidades fisiológicas, que é fome, sede e sexo, depois segurança, pode ser o seu emprego, social, se relacionar com as pessoas, aí você tem estima, ser reconhecido e respeitado, e autorrealização, fazer um curso, uma faculdade, uma pós, o que você quiser. Isso é a pirâmide de Maslow. Já Herzberg fala a teoria dos dois fatores, fatores higiênicos e fatores motivacionais. Lembrando que para Herzberg, como ele é a visão do trabalhador já no ambiente de trabalho, o salário não motiva. O salário é um fator higiênico, não motivacional. Ih, fala, tá maluco? Não, explica, presta atenção. Se imagina você no teu cargo já. Passou na tua prova, tomou posse, começou a trabalhar. Tá lá há 5 anos. O salário te motiva? Não, né? Sabe por quê? Essa é a análise de Herzberg. Ele olha você já no ambiente de trabalho. Por isso que o salário é um fator higiênico. Ele mantém você, ele evita a sua insatisfação. Se ele é atrasado, fique satisfeito. Mas se ele bater, por 5 anos recebendo a mesma coisa, tá tudo tranquilo. Você não fica tão empolgado com aquilo, não. Legal, beleza, então bora. Ao relacionarmos os modelos de Maslow e Herzberg sobre motivação, tem que ser A. As necessidades de autorrealização e segurança de Maslow relacionadas aos fatores motivacionais. B. Os fatores motivacionais básicos relacionados às necessidades sociais e de segurança. C. Os fatores higiênicos relacionados às necessidades fisiológicas e também de segurança. D. Os fatores de autorrealização e de segurança relacionados aos motivacionais e sociais. Aqui eu tenho a sua resposta, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho Maslow e aqui do outro lado eu tenho Herzberg. Necessidades fisiológicas, ele vai estar ligado a fatores o quê? Higiênicos. Ó. Segurança, higiênicos. Sociais, higiênicos. Então, os motivacionais estão aqui. Ó. Necessidades de estima e autorrealização e motivacional. O restante é tudo higiênico, tá? O trabalho em si, responsabilidade e progresso, motivacional. Reconhecimento, status, prestígio, motivacional. Relações interpessoais, colegas e subordinação, necessidade social. Tá vendo? A gente vai separando o que é cada quadrante aqui para ficar mais fácil para você ver. Vamos voltar para cá para você ver. Então eu falo sobre... Aqui diz, ó, autorrealização, que é lá em cima, é o topo da pirâmide. A autorrealização é o primeiro lá em cima. E segurança é o segundo de baixo para cima. Vou botar ele como 5, a autorrealização é o 5, para a gente contar de baixo para cima. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Só para gravar. 1, 2, 3, 4, 5. Legal? Então, autorrealização é o 5, segurança é o 2. Ele fala que estão relacionados a fatores motivacionais. Se fosse, a nossa linha deveria estar aqui, ó. Tá vendo, ó? Deveria vir uma linhazinha aqui, ó, cortando toda essa parte aqui e só ficar fisiológica de fora, o que não é verdade. Necessidade de segurança é um fator higiênico, portanto, está errado. Então aqui, ó, o erro está na palavra segurança. Letra B. Os fatores motivacionais básicos relacionados às necessidades sociais. Motivacionais básicos relacionados às necessidades sociais e de segurança. Então, fatores motivacionais, sociais e segurança motivacional não é higiênico, então tá errado. Você pode ver isso aqui, ó. É higiênico. Social e segurança é higiênico. C. Os fatores higiênicos relacionados a fisiológicas e também segurança. Aí sim faz todo sentido, tá vendo? Fator higiênico relacionado a fisiológica e também segurança. O gabarito é a nossa letra C. Letra D, os fatores de autorrealização e segurança não, porque autorrealização é o 5, segurança é 2.
Eles não são fatores motivacionais e sociais. Está errado, beleza? Gabarito letra C, questão resolvida. Espero que você tenha entendido, que o gráfico possa ter te ajudado a materializar isso e não errar isso na prova, legal? Então vamos embora para a questão. Fazer mais uma. Modelo de Maslow. Volta para cá. Enquanto a administração científica enfatizou o conceito de homo econômicos, a teoria sistêmica dentro da cibernética criou o conceito de... Então aqui ele já falou que a científica é homos econômicos. Então aqui eu tenho homem social, homem digital, homem organizacional e homem administrativo. Ele quer saber o quê? A teoria sistêmica dentro da cibernética criou qual conceito? Olha aqui, ó, científica, homos econômicos ou homem econômico, foi o que ele falou. Homem social, relações humanas, então vem para cá. Homem social, eu vou botar aqui como relações humanas. Homem organizacional, estruturalismo. Estruturalismo. Homem administrativo. Você já consegue olhar e falar, onde é que está o homem administrativo? Comportamental, tá? Comportamental. Aqui, ó. Comportamental. Flávio, eu nunca tinha escutado falar nesse homo digitais. Tá aqui o nosso gabarito letra B, homo digitais. Aqui, ó. Você consegue achar ele aqui na tecnologia e administração, beleza? Dentro da cibernética eu tenho lá tecnologia e administração sendo o homem digital. Então, portanto, ele fala da sistêmica dentro da cibernética, ou seja, olhando para a tecnologia e administração. Homo digitais é o nosso gabarito, beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui, isto, fechado? Então vamos fazer mais uma questão, dá uma olhada só. Henri Fayol propunha a organização linear, que constituía um dos tipos mais simples de organização. Essa organização linear baseava-se nos seguintes princípios. Ele fala de organização linear e fala dos princípios da organização linear segundo Fayol. B. Autoridade, responsabilidade, divisão do trabalho, disciplina e unidade de comando. B. Subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal, estabilidade do pessoal e iniciativa. C. Espírito de equipe, equidade, ordem e centralização. E D. Supervisão única, unidade de direção, centralização da autoridade e cadeia escalar. Quando eu estou falando sobre organização linear, aqui a primeira coisa dessa questão, fez uma pegadinha, é que existem os 14 princípios de Fayol, que você pode encontrá-los na letra A, a letra C, e existem os princípios da organização linear, que é o que ele está pedindo e você encontra na letra D. Ou seja, você encontra na A, B e C o que a gente chama de princípios de Fayol, 14 princípios de Fayol. Então, uma questão muito bem montada. E a letra D, ela fala diferente. Na letra D, ela vai dizer para você que são os princípios da organização linear. Ele escondeu a resposta o máximo que ele conseguiu. E você que estudou o assunto fala, não, Fayol, os princípios estão certos. E aí você vai marcar errado. Beleza? Tranquilo? Ó, termino por aqui essa aula aqui, batendo esse papo com você. Espero ter te ajudado de verdade a entender como funciona esse universo. Deixa eu até botar para cá, para você entender como funciona esse universo, tá? E que você entenda também que a gente está aqui sempre para te ajudar, para tirar suas dúvidas. Sempre é bom receber o feedback, você dizendo o que foi, como é que você achou da aula, como se a aula te ajudou ou não, isso é super importante, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau e boa prova. Não esquece, você escolhe o curso e a gente leva a aprovação. Beleza? Tranquilo? Zero dúvidas? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.